Tem alguém aqui que deseja ouvir a palavra de Deus nessa noite? Amém? Oh, glória a Deus. A palavra de Deus diz assim: quem é de Deus? Quem é de Deus? Ouve a palavra de Deus. Glória a Deus. Quem é de Deus não simplesmente escuta, ouve. Amém? Ou seja, presta atenção. Glória a Deus. Eu quero convidar você a abrir a palavra do Senhor em Atos, capítulo 20, e o versículo 7. Atos 20, versículo 7. Atos dos Apóstolos 20, versículo 7. Quero cumprimentar os irmãos que estão em casa também, que agora começaram a nos acompanhar também. Deus abençoe sua vida, que você possa receber a palavra do Senhor aí, ser cheio do Espírito Santo de Deus e dar uma resposta àquilo que o Senhor vai falar nessa noite. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: e no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles, e prolongou a prática até a meia-noite. E havia muitas luzes no cenáculo onde estavam juntos. Estando um certo jovem, por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar abaixo, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele, abraçando-o, disse: não vos perturbeis, que a sua alma nele está. E subindo, e partindo o pão, e comendo, e ainda lhes falou largamente até a alvorada, e assim partiu. E levaram vivo o jovem, e ficaram não pouco consolados. Espírito Santo, nós amamos o Senhor. E nós nos submetemos ao teu governo, Senhor. A um governo absoluto sobre nossa mente, sobre nosso coração. Deus, que o Senhor leve agora, Senhor, cativo todo pensamento, Senhor, que não provém de Ti neste lugar. Que a mente dos Teus filhos, Senhor, a atenção, Senhor, seja totalmente voltada a Ti, a Tua palavra. Aquilo que o Senhor deseja comunicar, Senhor, a Tua igreja. Deus, e da mesma forma, Senhor, me dá graça, Senhor, sabedoria, discernimento e uma forma prática e objetiva, Senhor, com clareza de transmitir aquilo que o Senhor falou no meu coração, para que todos sejam edificados, Senhor, para que a Tua igreja, Senhor, saia daqui, Deus, com a sensação, Senhor, de saciedade, porque a Tua palavra é um alimento, Senhor, vivo e sólido, Pai. É a nossa oração neste lugar, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos irmãos. Esse texto, ele é um texto breve, mas ele nos traz muitas lições. Quando o apóstolo Paulo ele chega nesse lugar, que a cidade aqui é Troade, esse lugar aqui ele tinha uma relevância muito grande na vida do apóstolo Paulo, porque foi nessa cidade que outrora, em outro momento que ele esteve aqui, Deus falou com ele que ele deveria passar na Macedônia. Nós conhecemos a história do carcereiro que foi salvo durante a prisão do apóstolo Paulo e Silas, que foi uma prisão injustamente pela causa do evangelho, mas que teve um grande propósito ali de salvar o carcereiro e toda a sua família. Eu queria que colocasse só o fundo um pouquinho mais baixinho, irmãos. Se puder colocar um pouquinho mais baixinho. Então, quando o apóstolo Paulo passou por esse lugar, o Senhor falou para ele em sonho que ele deveria ir para a Macedônia. Ele tinha um outro trajeto e o Senhor disse: não, quero que você vá para a Macedônia, porque ali tem alguém que precisa ser salvo. E realmente foi o que aconteceu. O carcereiro foi salvo, ele e toda a sua casa. E agora, na sua terceira viagem missionária, o apóstolo Paulo ele está voltando em alguns lugares que estão no trajeto da viagem que ele tinha, o final, o destino. Ele estaria indo para Jerusalém levar ofertas para os pobres que estavam ali da Judeia. Então, ele foi retornando em alguns lugares e ele parou aqui. Mas a passagem dele aqui, ela era muito rápida, porque a palavra de Deus diz aqui para nós que no dia seguinte, ele já tinha que retomar a viagem.
Então, era o primeiro dia da semana, e como hoje, era um domingo à noite, e o apóstolo Paulo, ele ali parou para pregar para os filhos, né, daquela casa, daquele lugar. E eles prepararam aqui a Santa Ceia. Então, esse momento aqui, ele é um momento muito tremendo, porque eles tinham fome e sede. Imagine, né, o apóstolo Paulo, alguém que estava na sua terceira viagem missionária, tinha tanta bagagem, tantas experiências com Deus, e alguns relatos que eles ouviam contar agora, estava ali esse grande homem de Deus, para poder passar para eles. Mas a gente sabe que quando uma pessoa, né, um missionário, alguém que teve muitas experiências com Deus, um culto é pouco. Amém? Um culto é pouco para você ouvir tudo aquilo que aquela pessoa tem para falar. E aqui não foi diferente. O apóstolo Paulo, ele tinha muita coisa para falar. E a Bíblia diz que o discurso dele se prolongou e foi até a meia-noite. Né? E aí, a gente chega nesse ponto ali, onde eu li para vocês o relato do jovem, né? E eu gostaria de falar nessa noite, um tema que o Senhor colocou no meu coração, que até compartilhei nas redes sociais, e que eu gostaria que a gente se atentasse. Assumindo o meu lugar no reino. Bata assim no seu peito e diga assim: eu preciso assumir o meu lugar no reino. Amém? Todos nós temos o nosso lugar no reino, mas a gente precisa assumir esse lugar. Se nós olharmos aqui, como o irmão Diógenes falou, você vai observar que tem algumas cadeiras vazias. E essa cadeira que está vazia ali é alguém que vai assumir esse lugar. Amém? Você assumiu o seu lugar. Você chegou aqui, você sentou. Essa cadeira aí é sua. Você vai ali, às vezes você toma água, você volta, mas essa cadeira aí é a cadeira que você está ocupando. E no reino de Deus, cada um de nós tem esse lugar que Cristo garantiu para mim e para você. Amém? Em Cristo nós temos esse lugar. E a gente precisa, na verdade, se assentar nesse lugar e assumir esse lugar que nos foi conquistado. Eu queria que você abrisse comigo na primeira carta de Pedro, o capítulo 2 e o versículo 9. Primeira de Pedro 2, 9. Quem achou, diga amém. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anunciei as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Na primeira carta de Pedro, o capítulo 2, o versículo 9. Eu quero ficar com essa parte final. Aquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Eu tenho entendido, queridos, à luz da palavra de Deus, isso já no início do nosso ministério aqui na igreja, Deus me deu uma mensagem, e tem algumas mensagens que o Senhor te dá, algumas palavras que o Senhor fala ao seu coração, e elas caminham com você a vida inteira. Amém? Tem algumas palavras que parece que vai passando o tempo e aquilo vai ficando tão vivo que você vai entendendo, poxa, essa não é uma mensagem que um dia eu ministrei, que um dia o Senhor falou, ela é uma mensagem que ela está me acompanhando, é uma mensagem que está intrínseca no meu coração. E uma mensagem que Deus falou muito comigo, e tem falado ainda, é sobre as escolhas. Na nossa vida, nós sempre vamos ter duas escolhas, não são mais que isso. O Senhor já fez de uma forma simples, para a gente não ficar confuso. São duas escolhas, que são totalmente opostas entre si. Totalmente opostas entre si. Elas têm caminhos totalmente diferentes. O Senhor já fez dessa forma, queridos, para nos ajudar. Às vezes a gente fica um pouco confuso, porque nós temos um adversário que quer atrapalhar o nosso entendimento. Mas se de tudo que eu falar você gravar isso, eu já considero que o meu papel aqui nessa noite ele está cumprido. Duas escolhas opostas entre si. Em tudo que você vai ler na Bíblia, eu vou citar alguns exemplos, você vai me entender. Esse texto ele é muito claro, que o Senhor nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. São dois opostos, trevas e luz.
Não tem como eu apagar aqui a luz e dizer para vocês assim, está claro. Tem luz. E não tem como eu estar num ambiente de trevas e dizer que naquele ambiente está iluminado. Na verdade, as trevas, elas precisam da luz. Porque se você olhar pela física, se você estudar pela física, trevas não existe. Existe ausência de luz. Glória a Deus. E quem é a luz? Quem é a luz do mundo? É Cristo. Então, trevas não existem. Para ela existir, ela precisa ser conectada com algo que está faltando, que é a luz. Depois, queridos, nós vamos ver o nosso Deus que é trino. E do outro lado, o diabo. Nós podemos escolher a Deus que é trino, que é um Deus que ele se manifesta em 3 pessoas, com características específicas que estão inteiramente sem limite de tempo, porque na concepção de Deus não existe relógio cronológico. Estão inteiramente ligados a nós, aquele que entregou a sua vida ao Senhor. Passa a ser selado pelo Espírito Santo de Deus. O Pai te adota e Jesus habita em nós. Mas aquele que não escolhe a Cristo, ele já fez uma escolha. Isso é importante nós entendermos. Quem não escolheu a Cristo já fez a sua escolha. Se a pessoa nunca escolheu a Cristo, nunca tomou uma decisão de dizer, eu quero Jesus na minha vida, publicamente, não há nada que me impeça, eu não me intimido, não me envergonho de Cristo Jesus. E declara isso com tudo que há em você. Você é de Jesus se você declarou. Mas se você não declarou isso, você já é do inimigo. Não existe um meio termo. Ou você é de Cristo, ou você é desse Deus trino, ou automaticamente você já pertence ao diabo. Existe o céu e o inferno. O que passa disso, queridos, é procedência do maligno para enganar o seu coração. Não existe um outro ambiente. Existe céu e existe inferno. E todos os dois são reais. Há um grande engano de Satanás em querer dizer que o inferno não existe. Você já deve ter ouvido. Tem até religiões que pregam isso. Que o inferno é aqui. O inferno nós já estamos vivendo aqui. Não, queridos, eu digo para vocês que o inferno é real. E Jesus falou mais sobre o inferno na Bíblia do que sobre o céu. Para deixar claro que o inferno ele é um lugar real de tormento e de dores. Que não foi feito para mim e para você. Por isso que o Senhor nos alerta, queridos, a fazermos uma escolha. Nós temos a verdade e a mentira. Não existe meia verdade, nem meia mentira. Ou é verdade ou é mentira. É muito oposto e é muito definido. Porque Deus quis assim para não haver confusão. Existe sim e não. E a Bíblia, quando ela quer dar uma ênfase em algo, ela repete. Você vai ver várias vezes Jesus dizer em verdade te digo. Ou seja, presta atenção no que eu vou dizer. E sobre o sim e o não, é tão interessante que a Bíblia diz assim, diga sim, sim, e não, não. O que passa disso é procedência maligna. Ou seja, é sim ou é não. Não tem meio termo. E também você não precisa ficar falando além disso. Ou é sim ou é não. Existe vida e existe morte, queridos. Existe vida e morte. Ponto. Reino de Deus e império das trevas. Existe Jesus e o mundo. Não dá para misturar. Não tem sincretismo nisso. Ou a pessoa está em Jesus ou ela está no mundo. Existe homem e existe mulher. Ponto. Não existe outro sexo. Porque quem criou foi Deus. E quem é o fabricante é que pode dizer qual é o produto. Foi Deus que nos criou, queridos. Ele criou homem e mulher. Macho e fêmea os criou. É o que a Bíblia diz. Não tem outro. Então, durante muito tempo, Satanás e os seus adeptos, os demônios, o que eles fizeram? Eles trabalharam de uma forma para que o homem não fizesse uma escolha. E que o homem ficasse no império das trevas. No lugar que eu nem preciso fazer uma escolha. Eu já nasci dentro dessa escolha. Porque Adão fez uma escolha por mim e por você. E todos nós nascemos de Adão.
Para fazermos parte do reino de Deus, precisamos nascer de Cristo. Amém? Então, esse já é o primeiro ponto, queridos. Quem nasceu, o nascimento carnal lá da sua mãe, você nasceu em Adão, mas você tem uma escolha de nascer de Cristo. E aí é para sempre. Mas o que o inimigo, durante muito tempo, ele trabalhou para que as pessoas não chegassem nesse conhecimento de Cristo. Só que ele nunca vai vencer o nosso Deus. Ele nunca vai estar um passo na frente de Deus. Ele nunca consegue pegar Deus de surpresa. Porque ele já está condenado, queridos. Para ele já tem um destino certo. Ele sabe que o tempo dele é pouco e a condenação eterna, ela é certa para ele. Ele já foi vencido na cruz. E aonde ele trabalha, queridos? Ele trabalha na mente das pessoas, no engano de que ele está num combate ferrenho com Deus, aonde que são forças iguais, e não são. E não são. Todo-poderoso, esse é um atributo que só Jesus tem. Só Deus tem esse atributo. O diabo tem poder, mas é o poder que Deus deu para ele. Ou seja, se alguém dá alguma coisa para alguém, porque ela tem para dar. Deus tem todo o poder. E o diabo não tem. Então, aonde que ele trabalha hoje, queridos? Eu já ministrei aqui esse ano falando sobre o que nós estamos nos encaminhando para o fim dos tempos. E você observa os sinais. Eles estão cada dia mais claros, aparentes. Como que ele trabalha hoje? Hoje ele não trabalha mais para que as pessoas não optem por Cristo. Ele trabalha na mentira de que existe uma terceira falsa escolha. Ele trabalha nessa mentira, eu vou repetir, que existe uma terceira falsa escolha. E se você observar todos esses pontos que eu citei aqui, amados, existe hoje entre Deus e o diabo, existe um meio termo que tudo pode ser Deus. Eu posso ter um Deus, eu posso ser um Deus, eu posso ser o meu Deus. Isso é uma terceira escolha mentirosa, enganosa. E muitas pessoas têm feito essa escolha. Que é um sofisma do inimigo. Há pessoas que acreditam no purgatório, é uma terceira falsa escolha. Não existe purgatório, queridos. Existe céu e inferno. E essa escolha eu preciso fazer em vida. Não dá para fazer após a morte, porque ela é uma escolha racional. É racional a escolha. Não existe meia verdade, não existe uma mentirinha branca. Não, é verdade ou mentira. Não existe isso. Mas ele trabalha nessa terceira falsa escolha. Existe talvez, pode ser, quem sabe, entre o sim e o não. Mas a Bíblia fala para mim e para você que existe sim, sim e não, não. Existe... Dá para eu ficar com Jesus nos domingos e durante a semana eu visto uma outra capa e me moldo com o formato do mundo. Mas a Bíblia não fala isso, queridos. A Bíblia fala que ou a pessoa está em Jesus ou ela está no mundo. E o mundo, a Bíblia diz que ele jaz no maligno, ou seja, ele está embalando esse mundo com os enganos dele. Existe hoje, queridos, vários tipos de sexualidade. Nós sabemos que a Bíblia fala claramente que existe homem e mulher. Mas quantas coisas que nós temos ouvido. Hoje eles colocam sexualidade até entre coisas. Passou além. Sabe, então a terceira escolha, queridos, ela é uma escolha falsa, mentirosa. E entre luz e trevas também há. Eu estava em casa um dia, de madrugada, e eu perdi o sono, como a gente pensa que é, né? Mas nunca é. Se você está no Espírito, você percebe que você não perde o sono. Mas ou o Senhor deseja que você fale com Ele, que você precisa abrir o coração, ou na maioria das vezes Ele quer falar contigo. E glória a Deus quando a gente está atento para isso e pega, né? Para não perder aquela rica oportunidade de escutar a voz do Senhor. E eu estava em casa, e eu abri os olhos, o Senhor falou assim, não precisa sair daí, vou falar contigo aí. E eu abri os olhos, e a janela do nosso quarto, ela dá para uma casa que fica um pouquinho mais assim no morro, e às vezes eles acendem um refletor do lado de fora. E se a cortina estiver um pouquinho entreaberta, aquela luz entra lá no nosso quarto. E você já viu quando você acorda,
que está escuro, às vezes tem até essa meia luz, à primeira vista você não consegue enxergar as coisas. Amém? Mas depois você começa a enxergar. Mesmo naquela meia luz, naquela penumbra, você começa a ver. Aí você vai olhando tudo em volta, daqui a pouco você se acostuma e você nem precisa acender a luz. Se você precisar fazer alguma coisa ali, você consegue. Coisas assim, mais superficiais, né? Pegar uma coberta, se levantar, achar um chinelo, você consegue fazer isso, porque a sua vista se acostuma com aquilo. Esse ambiente de penumbra, foi o que o Senhor falou comigo, é a terceira falsa escolha desse tempo. As pessoas não optam mais nem por luz ou por trevas, elas ficam na penumbra. Só que o problema da penumbra é que você enxerga algumas coisas, mas você não consegue enxergar a palavra de Deus. Você não consegue enxergar coisas mais que você precisa mergulhar e se atentar. Você fica no raso e no superficial. E é nesse ambiente que o diabo quer que você fique. Ele deseja que você fique na penumbra. Porque esse ambiente é dele, queridos. Esse ambiente também é dele. Ele criou essa artimanha para aprisionar muitas pessoas e impedir que elas vejam com clareza e sejam transportadas do império das trevas para o reino da sua maravilhosa luz. Mas em nome de Jesus, nessa noite, todos que estão aqui e os que estão em casa e aqueles que vão assistir depois, vão ser libertos de qualquer engano e sofisma do maligno. E vão ter clareza nas suas escolhas e optar sempre por aquilo que vem da luz e não das trevas, nem de penumbra nenhuma de Satanás. Amém? Glória a Deus. Cristo conquistou esse lugar para mim e para você, queridos. Esse lugar que nós precisamos assumir, Ele já conquistou para mim e para você. Antes da fundação do mundo, Ele nos elegeu nele. Antes. Você não precisou fazer nenhuma campanha política para ser eleito por Jesus. Amém? Ele te elegeu nele, não pelas nossas qualificações, mas pela qualificação dele. Porque é por meio dele que nós obtemos salvação e vida eterna. E esse lugar no reino de Deus. Então eu gostaria, à luz desse texto que nós lemos primeiramente de Atos, trazer algumas características de um homem e de uma mulher que assumiu esse lugar no reino de Deus, e daquele que ainda não assumiu, entender claramente em que posição eu estou. Lembrando que não tem o meio termo. Ou eu faço parte daquele que assumiu o lugar, ou o meu lugar ainda está ali vago e eu preciso me assentar nesse lugar. Amém? Então, olhando a vida do apóstolo Paulo, vou trazer algumas informações para a gente ir fazendo um paralelo. O apóstolo Paulo aqui, ele representa esse homem de Deus que assumiu seu lugar no reino. Que foi transportado do império das trevas para a maravilhosa luz e assumiu verdadeiramente esse lugar. Até o fim da sua vida, ele permaneceu nesse lugar, independente da circunstância, porque não importa o que está fora, importa aonde eu estou assentado. Amém? A Bíblia diz para nós em Efésios 2 que nós estamos assentados. Eu gostaria até de ler esse texto, você não precisa abrir, mas eu vou mencionar aqui, para que fique fixo isso na nossa mente. Está em Efésios 2, versículo 6. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Nós estamos assentados em lugares celestiais em Cristo Jesus. Porque foi o que Ele fez por mim e por você, e Ele nos leva nesse lugar. Amém? O apóstolo Paulo, ele entendeu isso, ele escreveu isso na carta aos Efésios, e ele viveu isso. Então aqui para nós, ele vai ser essa referência de quem fez a escolha certa. Nós olhando para a vida do apóstolo Paulo, ele estava aqui na sua terceira idade. Mais ou menos se calcula que ele deveria ter entre 53 e 58 anos. Quando ele chegou nesse lugar, ele estava pregando. E Eutico era um jovem. Amém? O apóstolo Paulo aqui era quem estava pregando a palavra de Deus. Ele era o pregador daquela noite. E Eutico era um dos irmãos que estava ali ouvindo a palavra de Deus. O apóstolo Paulo estava diante da igreja. A Bíblia não diz se ele estava no meio, se ele estava à frente, se ele estava numa plataforma, mas ele estava provavelmente numa posição onde todos pudessem olhar atentamente e dar atenção ao que ele estava falando, né? Porque ele estava pregando a palavra de Deus, estava expondo o texto. E Eutico estava onde? Na janela. Não simplesmente sentado próximo. A Bíblia diz que ele estava sentado na janela, né?
Era o terceiro andar, provavelmente havia uma janela ali, ele assentou lá em cima da janela. O apóstolo Paulo estava focado na missão e Eutico distraído. Eutico estava sentado numa janela, queridos. Sabe quando a gente fala assim, tal pessoa chegou ontem e já quer sentar na janela. Né? A gente usa isso por causa do ônibus, né? A pessoa entra, pega o ônibus lotado e já quer sentar lá na janela. Quando a gente fala isso, pode parecer uma posição privilegiada dessa pessoa, né? Vai sentar na janela. Por quê? Porque na janela, quem está de ônibus, vou deixar bem claro, quem está de ônibus, contempla tudo que acontece lá fora. Certo? Quem se assenta na janela. Quem se assenta no corredor, contempla o que está acontecendo ali dentro. Somente. Mas quem se assenta na janela, vê tudo que está lá fora. Só que nós não estamos no ônibus, amém, irmãos? Nós estamos no reino de Deus. Nós estamos num ambiente onde é pregada a palavra de Deus. Então, tudo que passa lá fora não deve roubar a nossa atenção. Tudo que acontece fora não deve me distrair. Essa frase de que sentou na janela não cabe nesse contexto para nós. Aqui, toda a atenção deve ser para a palavra. Quando alguém está aqui com o microfone, como eu, por acaso, estou nessa noite, queridos, não olhe aqui e veja a Alana. Olhe aqui e veja alguém que está portando a palavra de Deus. Não importa quem é o vaso, importa a palavra que está sendo pregada. Importa de onde ela está vindo, se ela vem de Cristo. E se ela vem de Cristo, a gente precisa não permitir que nada possa competir com a minha atenção nesse momento. Então, o apóstolo Paulo, ele estava pregando no culto de ceia. Eu fico pensando, né? A gente dá uma imaginada nesse momento, mas eu fico imaginando, eu sempre tive um apreço pela história do apóstolo Paulo. Eu me identifico em algumas coisas com ele, porque ele achou, né, que outrora, quando ele estava numa vida de religião, ele era um exímio, né, servo de Deus, e estava fazendo a obra de Deus, mas estava perseguindo os filhos de Deus. Estava perseguindo o próprio Jesus. Eu me assemelho com isso, porque a minha história de conversão é muito parecida. Eu, na minha religiosidade, achei que estava fazendo a vontade do Senhor, né, e estava indo contra o propósito de Deus, né, até que caí por terra e, glória a Deus, aprove ao Senhor que eu viesse a me converter. Então, a história dele chama muito a minha atenção. Agora eu fico pensando, né, poxa, vocês já pensaram, queridos, o apóstolo Paulo vem pregar na igreja. O apóstolo Paulo está viajando e amanhã o culto de ceia ele vem pregar na nossa igreja. Com certeza, essa minha cadeira ali, eu já gosto de sentar ali, eu ia botar uma bolsa ali. Se eu fosse no banheiro, eu ia deixar alguma coisa ali, porque eu não ia querer perder essa palavra. Um homem cheio de experiências com Deus, um homem com autoridade, um homem com testemunho, um homem com uma vivência para Deus. Quem é que não tem fome de ouvir uma palavra dessa, queridos? Quem é que não gostaria? Sabe, falando sobre lugares, queridos, agora propriamente dito das cadeiras, eu entendo dessa forma. A Bíblia diz que nós não devemos preferir, né, os primeiros lugares, mas quando a Bíblia está falando sobre isso, ela não está falando sobre culto. Ela está falando no sentido de que o fariseu ele gostava de ser visto pelas pessoas. Mas aqui nós estamos falando ao contrário. Eu quero ouvir, eu quero ver o que está acontecendo. Então, nessa posição, quando nós estamos, quanto mais para frente você puder se assentar, mais sua atenção vai ficar focada. Isso revela a sede que está no teu coração. Eu sei que há casos e casos, né, irmãos que trabalham e chegam um pouquinho mais tarde, e daí, né, se assentam ali atrás, às vezes com questão com criança. Mas eu estou falando quando você tem essa condição, querido. Quando você tem essa condição, sente mais para frente que você puder. Você vê que aqui nós não temos cadeira reservada para ninguém, nós não temos esse hábito. Mas eu gosto de sentar na frente. E não é só aqui. Em qualquer lugar que eu vou, se a gente vai para algum culto, em algum lugar, eu procuro sentar o mais para frente possível. Porque eu não quero que nada me distraia. É a palavra de Deus, é um alimento sólido. E às vezes é uma palavra que vai fazer um divisor de águas na sua vida. E você olhou para o lado, perdeu. Entende? Então, eu fico imaginando esse culto, onde o apóstolo Paulo, depois de um tempo, esteve nesse lugar e só ia ficar nesse dia.
Não ia ser 3 dias pregando, não era uma conferência, não era um retiro, não, ele ia pregar só naquele culto de ceia. Olha o ambiente foi preparado, o versículo 8 diz que tinha muitas luzes no cenáculo. Ou seja, o ambiente estava claro, estava iluminado, todo preparado para que todos ali pudessem estar atentos para ouvir a palavra do Senhor. Não era um ambiente de penumbra para alguém dormir. Era um ambiente claro. E era uma pessoa que estava trazendo um alimento do céu. Não era qualquer coisa. Não era um relato da sua própria vida. Era algo de Deus. E o apóstolo Paulo ali pregando. Imagina que ele tinha muita coisa para pregar. E ele foi até a meia-noite. E esse jovem aqui já estava sentado num lugar que não era o lugar que ele deveria estar, porque se eu vou num culto de ceia, para ouvir a palavra de Deus, de um homem de Deus, como é que eu vou sentar num lugar que eu posso olhar para dentro e para fora? Olha a terceira escolha aparecendo. Ele não procurou, queridos, estar numa posição onde ele pudesse se alimentar daquela palavra. Ele automaticamente escolheu um ambiente que era de distração, sabe? E no terceiro andar... No terceiro andar, a janela, ela tem a mesma conotação aqui do muro. Você já ouviu a expressão que a pessoa está em cima do muro? Esse muro, ele tem um dono. E é o diabo. O muro também faz parte da terceira escolha, queridos. Muro não é lugar de filho de Deus. O filho de Deus precisa estar posicionado no lugar que já foi separado para ele. Eu e você temos um lugar que Cristo conquistou para mim e para você. E não é no muro. Não é no parapeito de uma janela. Não é olhando para dentro e olhando para fora. Não tem, queridos, como você mensurar lá de fora com aquilo que está dentro do reino de Deus. Eu estou falando aqui nesse contexto de igreja porque o texto fala de um culto mesmo. Mas quando eu falo sobre isso, dá para abranger muitas coisas no reino de Deus. Amados, esse é um tempo que o Senhor está nos acordando para assumirmos uma posição real e palpável de filho e filha de Deus. E não ficar oscilando entre dois pensamentos. Ora eu sou de Deus, ora eu visto uma roupa de crente, ora eu boto uma capa e fico um crente camaleão e lá uma coisa aqui dentro e uma coisa lá fora. Amados, se posicione, seja de uma palavra só. Deus nos chama a isso, queridos, a nos posicionarmos verdadeiramente. A janela, eu estava olhando sobre isso, o Senhor falou comigo que a janela, ela significa indiferença. Ele deu indiferença para a palavra de Deus naquele momento. Ah, é só mais um culto, é só mais um domingo que eu estou aqui. Mês que vem tem Santa Ceia de novo. Quantas pessoas, queridos, tratam o culto assim? Mas você não sabe amanhã o que vai acontecer. Você não sabe daqui 1 minuto. Daqui 1 segundo, a gente não sabe o que vai acontecer. Valorize, priorize. Sabe, eu tenho entendido que aqui o apóstolo Paulo, ele viveu tantas perseguições, ele sabia o valor de um culto. Ele sabia o valor de uma ceia, de ter comunhão, de ter liberdade para falar do reino, porque por muitas vezes ele foi açoitado, foi preso por pregar a palavra de Deus. E hoje não é diferente. Tem países onde não pode ser pregado, onde não pode ficar com a porta ali, como nós estamos com vidro, que dá para ver que aqui estamos falando de Jesus. Aonde tem que falar nas entrelinhas, querido, que coisa difícil. Imagine eu aqui pregando para vocês, se eu tivesse que pregar e não pudesse falar de Jesus abertamente, mas com clareza para vocês entenderem, ia ser muito mais difícil. Mas o Senhor nos deu essa graça no Brasil, que nós temos essa liberdade. Porque Cristo deseja que eu e você escolhamos verdadeiramente o lugar que Ele conquistou para nós. A janela fala de desinteresse. Não valorizar a palavra de Deus, queridos. Ela é tão preciosa. Homens e mulheres deram sua vida. Homens e mulheres verteram sangue para que esse livro chegasse na sua mão hoje. Que às vezes a gente tem 2, 3, tem tantas traduções. Você abre o Google hoje, se você não estiver num lugar que você não está com a Bíblia, mas você abre o Google, você tem inúmeras traduções e você tem a Bíblia ali na sua mão. Mas alguém pagou um preço alto por isso. E não ficou no muro. Não ficou na terceira escolha, se posicionou. A janela também, nada é por acaso.
mas o software mais conhecido no mundo se chama Windows. Amém? Você abre o seu computador e é Windows. XP, Windows tal, Windows tal. A palavra Windows é janelas. A internet hoje, queridos, ela é uma janela que tem distraído muita gente, inclusive dentro da igreja. Nós fazemos o curso aqui, Mulher Única. Nós temos ali um compromisso que nós fazemos, que nós temos a caixinha, a cestinha do desapego. Quando cada uma chega, elas se desapegam do celular e colocam ali, para dar a sua atenção inteiramente para aquilo que o Senhor quer fazer e falar naquele momento. Por que isso, queridos? É uma lei? Não, é um cuidado. É um cuidado da parte de Deus. Porque não tem nenhuma informação mais importante do que aquele momento, daquilo que Deus quer fazer. É Deus que está ministrando ali naquele momento. Se acontecer alguma coisa lá fora, queridos, pode ter certeza, ninguém pode fazer se Deus não puder fazer. E é Deus que está cuidando daquele ambiente. A internet é essa janela, queridos, que nós precisamos aprender a fechar quando necessário. Inclusive no culto. Sabe, às vezes você está pregando e a pessoa fica ali. Deixe tudo. Se você não consegue ter esse controle, deixe seu celular em casa. Ah, mas eu acompanho a Bíblia pelo celular. Então, queridos, depois, se você não consegue, se você não tem recurso de comprar uma Bíblia, converse comigo, um dos pastores aqui. A gente vai dar um jeito de abençoar você com uma Bíblia. Mas que o celular não seja um instrumento, uma janela que vai deixar você na terceira escolha. Falsa. Nós precisamos congregar, queridos, de corpo presente. E além disso, é uma frase que a gente fala, né? A pessoa tem que estar de corpo presente. Tem que estar com o espírito presente também. E a alma também. Porque aquele jovem estava com o corpo quase presente, mas já estava lá fora. Tanto que depois do sono profundo ele caiu do terceiro andar e morreu. Se nós fizermos um paralelo de Eutico, que era um jovem, né? Jovem tem vigor. Jovem tem disposição. Amém? Jovem às vezes consegue ficar até 1h da manhã na internet. Como é que não consegue acompanhar o culto até meia-noite? Mas o apóstolo Paulo, ele era um homem da terceira idade, queridos. E ele estava vindo num caminho que ele estava parando em vários lugares. E quando ele chega aqui, ele prega até a meia-noite. E depois ressuscita o jovem, volta a pregar até o amanhecer. E depois ele ia partir para outro lugar. Que disposição é essa, queridos? Que força interior é essa que movia esse homem que aqui já era um senhor, que na lógica ele deveria dizer, gente, eu vou pregar hoje um sermão mais reduzido, que eu preciso descansar. Era justo, amém, queridos? Era justo. Faz parte o descanso físico, era importante. Mas ele entendia a sua posição no reino de Deus. Ele portava algo de Deus, que não era para ele naquele momento, que ele queria compartilhar com a igreja. E é essa visão que a gente precisa ter, queridos, do culto. Aquela pessoa que está pregando está portando algo de Deus, que é para mim, que estou assentado ali. É um alimento de Deus que talvez seja para mim caminhar 1 milha, 2, não sei. Mas é de Deus, queridos. O desinteresse, eu gostaria que você fixasse bem isso, essa palavra que eu vou dar, essa frase. O desinteresse pela palavra de Deus, a indiferença, a distração e a sonolência espiritual precedem a queda. Eu vou repetir. Desinteresse pela palavra de Deus, indiferença, distração e sonolência espiritual precedem a queda. E essa queda pode ser mortal, como foi no caso de Eutico. Ele estava indiferente, desinteressado, desconectado daquele ambiente total. Veio a sonolência, que ela não era somente física, ela era muito mais espiritual do que física, e veio a queda, com a morte. Esse mesmo fato, queridos, ele aconteceu também no Antigo Testamento. Quando uma pessoa ela está fora do seu lugar no reino,
e ela se posiciona na janela, esse tipo de coisa acontece. A Bíblia diz para nós que no tempo em que os reis saíam para guerrear, observe comigo, olha qual era a posição que os reis tinham. Reis saíam para guerrear, ou seja, a posição do rei era de guerra. Então a Bíblia diz que no tempo em que os reis saíam para a guerra, Davi deixou de ir para a guerra e resolveu ficar em casa. Ou seja, ele deixou de assumir o seu lugar no reino e ficou em casa. Por conta própria, mas não era o hábito dos reis. E quando ele ficou em casa, ele olhando pela janela, ele viu uma mulher chamada Batseba, chamou essa mulher, pediu para que trouxesse essa mulher, adulterou com essa mulher, assassinou o marido dessa mulher, mentiu, enganou, veio a correção e vieram as consequências desastrosas para ele, para a sua família, os filhos, algo que depois manchou totalmente a descendência de Davi. Porque ele resolveu não ir para a guerra. Ele tinha uma função como rei, mas ele resolveu abrir mão do seu lugar. E ficou em casa. E quando ele ficou em casa, ele teve esse momento de olhar pela janela, porque ele estava fora do seu lugar. E quando a gente está fora do nosso lugar, queridos, a gente olha para coisas que não é para olhar. A gente dá a nossa atenção para aquilo que não é para dar. E a consequência é desastrosa. E aqui, nesse caso, não foi só para ele. Foi para toda a sua descendência. Porque aquilo que a gente faz hoje, queridos, Deus perdoa quando eu me arrependo. Mas, às vezes, a consequência não fica só para mim. Fica também para os outros que dependem de mim. Meus filhos, quem está à minha volta. É muito sério não assumir o seu lugar. Você atrapalha todo um propósito. Eutico, ele assumiu aquele lugar que não era o lugar dele. Ele ficou naquela posição de sonolência espiritual, caiu, morreu. O apóstolo Paulo, que estava pregando a mensagem, teve que interromper a mensagem, descer, se inclinar sobre ele, abraçou e disse, olha, não se preocupe, tem vida nele. Ou seja, agora tinha, né? Agora tinha, porque o Senhor ressuscitou ele naquele momento. Mas a Bíblia é clara que ele tinha morrido. Ele é ressuscitado, o apóstolo Paulo volta e continua pregando até o amanhecer. Porque ele sabia a posição dele no reino. Ele poderia ter encerrado a mensagem ali, queridos. Mas ele voltou, ele continuou pregando. Porque quando a gente entende nosso lugar no reino, não é eu que dirijo aquilo que eu vou fazer. Eu sou dirigida pelo Espírito de Deus. E ele sabia que não tinha entregado a mensagem completa. E ele voltou e continuou pregando. Você precisa assumir o seu lugar no reino de Deus, querido. Que lugar é esse, pastor? É de filho, de filha, de eleito, de eleita, de salvo, para indicar o caminho que salva. Você foi salvo, como Diógenes falou aqui, mas você foi salvo também para indicar o caminho que salva para outras pessoas. Não simplesmente eu me assento nesse lugar e agora fico aqui de boa. Não. Nesse lugar que eu estou assentada aqui, é uma posição que eu assumi, mas para que eu possa indicar o caminho para aquele que ainda não sabe. Indicar para ele que não tem uma terceira escolha. Só tem duas. Esse mês aqui, nos foi dado uma temática sobre as práticas, né, as disciplinas espirituais que avivam a nossa fé. Que nos ajudam a permanecer, né, posicionados com Cristo. Tem algumas práticas espirituais que elas contribuem para que a nossa fé seja alimentada. E nós, como cristãos, precisamos usufruir dessas disciplinas. São ferramentas que o Senhor disponibilizou para nós, para que a gente possa estar fortalecido no Senhor. Então, uma delas é a oração, que hoje pela manhã a pastora Silvana até pregou sobre isso. Na semana passada a Vânia também ministrou sobre isso. Eu não vou entrar muito nesse tema, mas a oração, quer dizer, é uma conversa, é um diálogo com Deus. Constante. Não é uma coisa que eu preciso fazer uma oração. Não, a gente não faz a oração. A oração é o meu relacionamento com Deus. Quando você tem uma amizade íntima com uma pessoa, você não faz uma conversa com ela. Você se relaciona normalmente. Você conversa coisas que são necessárias daquele momento. Essa é a vida de oração que nós precisamos ter com o Senhor. O jejum, como já o meu esposo já ministrou aqui sobre isso nesse mês, o jejum, eu tenho entendido, queridos, a Bíblia não fala isso, mas é uma expressão que eu tenho a respeito do jejum. O jejum é uma fome de Deus. O jejum, eu estou dizendo que eu tenho mais fome do Senhor naquele momento do que para aquele alimento que eu ia comer. Eu estou dando muito mais prioridade para a presença do Senhor,
do que me assentar e comer ali, almoçar e fazer as refeições do dia a dia. Eu estou declarando, naquele momento, visivelmente, claramente, de uma forma prática, que é o alimento que mais me sacia naquele momento é Deus. Porque o jejum não é uma dieta. Não adianta você deixar de comer, você precisa se alimentar daquilo que realmente vai te fortalecer naquele momento espiritualmente. O devocional, que é uma meditação diária na palavra de Deus. O que é devocional? Como que eu tenho esse momento devocional? Querido, abra, permita separar no seu dia. Você não precisa gastar muito tempo, mas se tiver, melhor ainda. Mas permita-se ali, se você de repente não quer tomar um livro para ler, tem devocionais hoje que você compra, tem na internet. Aqui na igreja, cada pastor tem um hábito de postar o seu devocional ali, você também pode ler e ser edificado ali. Mas às vezes um versículo, 2, 3, que aquela palavra ali, ela é um alimento, que aquilo vai te sustentar em todo aquele dia, sabe? Aquilo vai trabalhar em todo o seu dia. Que é um fortalecimento já no início do dia, para você permanecer aquele dia no Senhor, no Espírito. E o outro ponto que também tem a ver com essa temática é a comunhão. E a comunhão, queridos, ela é algo muito amplo, ela entra dentro disso que eu estou falando. A comunhão é a comunhão nossa com Deus, mas é a comunhão com o meu irmão também. Não dá para eu congregar sozinha. Amém? Os irmãos que estão em casa hoje, eles estão em casa porque por alguma situação não podem estar aqui. Então, estão acompanhando por um recurso da internet. Mas o congregar precisa ter esse relacionamento aqui. Precisa, se eu sou uma parte do corpo, eu preciso me juntar a outra parte para que fique um corpo bem ajustado. Não dá para eu ficar isoladamente. E isso fala sobre comunhão. E era esse momento que eles estavam vivendo de comunhão. E o jovem estava lá, isolado, um membro afastado, pronto para cair, porque estava desconectado da comunhão. A valorização da palavra de Deus, queridos, e a ação do Espírito Santo, que nós vamos falar mais detalhadamente agora no Imersão em junho, que nós vamos ter aqui a conferência no Espírito Santo. Mas esse ponto dessa noite fala sobre valorizar a palavra de Deus, valorizar a comunhão com os irmãos, valorizar, querido, aquilo que o Senhor está liberando, aquilo que para mim pode ser um norte, um guia naquele momento, pode ser cura, é libertador, é a palavra do Deus Altíssimo, não é qualquer palavra. Valorize a palavra de Deus. Eu estou indo para o final, lá em Atos ainda 17, o versículo 10 e 11, é um texto que eu gosto muito de citar. Os irmãos que fazem teologia ali, esse módulo que eu estou ministrando, eu tinha falado muito sobre isso com eles. E eu gostaria de deixar esse texto aqui. Atos dos Apóstolos 17, versículo 10 e 11. Atos 17, 10 e 11. E logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia. E eles, chegando lá, foram à sinagoga dos judeus. Ora, estes foram mais nobres dos que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. Estes, que a Bíblia está dizendo, está se referindo aos de Bereia, os bereianos. Os crentes de Bereia, queridos, eles eram mais nobres. Esse nobre aqui não está falando das posses que eles tinham, não estava falando sobre isso, posição social, não era isso. Esse nobre aqui, a própria Bíblia mostra, diz assim, porque examinavam as Escrituras para ver se era assim mesmo, conforme eles estavam ouvindo. A Bíblia diz que esse povo de Bereia, eles eram nobres, porque eles tinham uma atitude de que tudo aquilo que eles ouviam da palavra de Deus, eles iam lá e queriam saber. É como se hoje, quando eu estou pregando aqui, no final você vem e fala assim, pastor, eu quero saber onde estão os textos de tudo que a pastora falou, me mostra, porque eu quero acompanhar na minha Bíblia. Como tem alguns irmãos aqui que fazem isso, e eu louvo a Deus. Eu louvo a Deus por isso, queridos. Assim nós vamos crescendo de uma forma saudável.
em Cristo Jesus, aonde nós não vamos dar ambiente para heresia. E assim, aonde você for, aonde você estiver lendo, querido, aonde você está escutando uma mensagem lá no rádio do seu carro, você ligou a televisão, tem alguém pregando, você foi convidado para ir em algum retiro, alguma coisa, estão pregando lá, aonde está escrito? E leia o contexto, queridos. Não, um versículo isolado não serve para nós. A Bíblia ela tem contexto. Nós, nesse tempo, mais do que nunca, precisamos assumir esse lugar que é nosso, de ser um crente bereano. Examinar o que está escrito, para não comer qualquer coisa. Não coma qualquer coisa, queridos. Tenha esse hábito saudável na sua vida, de examinar as Escrituras. Eu faço isso, queridos. Quando tem alguns pregadores que eu gosto, eu estou em casa, a gente vai daqui, chega em casa, eu já coloco lá. Às vezes ainda está o finalzinho da mensagem do pregador lá, expondo a palavra, ou no apelo. Às vezes eu volto lá no começo da live e assisto, eu gosto. Me edifica, não vou ficar assistindo qualquer porcaria na televisão, então eu prefiro assistir a palavra de Deus. Mas, ainda que seja um pregador que eu gosto, que eu me identifico, tudo que está pregando eu olho na Bíblia. Se aquilo que ele falou não está escrito, aquilo não se aplica para mim. Porque o apóstolo Paulo diz que a gente precisa reter o que é bom, o que não é bom a gente descarta. Eu não descarto a pessoa, eu descarto aquilo que não tem na palavra de Deus. Amém, queridos? Às vezes a gente se identifica com alguma pessoa, tudo aquilo que ela fala eu vou pegando. Não faça isso. Nem nós, nem eu, se eu estiver aqui falar alguma coisa que não está na Bíblia, não, aquilo que a pastora falou não está na Bíblia, aquilo não me serve. E eu vou ficar feliz com isso, queridos. Porque é esse o nosso papel nesse tempo. É nos levantarmos como uma igreja que examina a palavra de Deus, que tem amor, que tem zelo pela palavra de Deus. E não come qualquer coisa e não permite que qualquer coisa seja ministrada dizendo que é da Bíblia. Se não for, queridos. Glória a Deus que você tem a Bíblia aí na sua mão. Examine, pergunte, questione. Deus se agrada disso. Deus tem prazer naquela pessoa que não senta e, foi assim que foi pregado. Já que foi pregado assim, vou viver assim. Não, está escrito onde? Aonde mais na Bíblia fala? Porque para você definir como uma teologia aplicável na vida de alguém, tem que ter pelo menos 3 referências bíblicas. 3. E não é só a referência isolada, o contexto todo tem que dizer a mesma coisa. Vocês viram aqui quando eu apliquei sobre Davi, todo o contexto ele falava a mesma situação de Eutico. Se não fosse assim, não servia. E assim você precisa ser essa pessoa, queridos. Mas para eu ser essa pessoa, eu tenho que ter amor pela palavra de Deus e eu tenho que examinar ela. A minha Bíblia. Amém? É muito bom quando a gente se assenta aqui no culto e alguém prega e eu, posso contemplar. Mas melhor ainda é você ir para casa na segunda-feira e, calma aí. Se você não anotou, se você não teve esse tempo, eu dou essa liberdade para você fazer isso. Me mande uma mensagem. Como tem alguns irmãos que fazem isso. Pastora, manda para mim os versículos que a pastora mencionou, que eu quero acompanhar aqui em casa na minha Bíblia, eu quero ver se é como é. E eu vou ter o maior prazer de fazer isso, querido. Porque é esse o meu objetivo. Nesse tempo, cooperar para que não se levante ninguém daqueles que nós estamos ensinando, que coma qualquer coisa e que acha que existe uma terceira escolha. Não existe. Não existe. Aleluia, Deus. Queria que você se colocasse em pé nesse momento, querido.